Fala curioso, é um prazer estar aqui com você agora. Você está no canal O Mundo dos Curiosos. Porém, no entanto, com esse assunto que vamos trazer, é normal que haja uma certa apreensão, especialmente com os eventos recentes que têm atraído tanta atenção do mundo. A guerra na Ucrânia, a guerra de Israel e Gaza, agora Irã e Israel, que há mais de uma semana tem assolado todo mundo e nos deixando apreensivos. Mas isso levanta diversas questões que jamais levamos em consideração ou jamais havíamos pensado que poderia acontecer. Por exemplo, você já pensou sobre as possíveis consequências caso o Brasil se envolva nesse conflito? Sabemos que seríamos obrigados a participar? E o que aconteceria se não atendêssemos o chamado da Força Armada? Vamos explorar melhor esse tema? É importante, antes de começar, compreender como funcionam as leis de guerra no Brasil. Embora nosso país não seja conhecido como o grande guerreador ou estar envolvido em diversos conflitos internacionais, é interessante notar que ao longo da nossa história participamos de 10 grandes conflitos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a nossa última participação em guerras internacionais foi em 1965, durante a intervenção na República Dominicana, com um conflito iniciado pelos Estados Unidos. No entanto, desde então, os soldados brasileiros não estiveram mais presentes em nenhum outro conflito pelo mundo, graças a Deus. O que é positivo, já que ninguém realmente deseja entrar em uma guerra, não é verdade? Infelizmente, sabemos que às vezes ela pode acontecer. Mas antes de discutir quem seria, como seria, para que seríamos convocados para um possível conflito, é importante entender como a questão de guerra é tratada no Brasil. A palavra guerra aparece 20 vezes em nossa Constituição, definindo os parâmetros que orientam nossas leis em relação a qualquer conflito armado. É evidente que os municípios e estados não têm poder nenhum nesse contexto, já que as Forças Armadas são comandadas pelo governo federal, que é a única área do poder do país com capacidade de declarar guerra a outra nação. Além disso, é importante ressaltar que não basta apenas o presidente em exercício decidir unanimamente iniciar um conflito armado com outro país. Ele precisa apresentar uma solicitação formal ao Congresso Nacional, que analisaria e deliberaria sobre a proposta, garantindo um processo democrático e responsável para entrar em um conflito armado com outra nação. Decidir por algum motivo desencadear um conflito armado com outro país exigiria que o atual mandatário fizesse uma requisição formal ao Congresso Nacional, que analisaria a proposta de uma forma abrangente e responsável para uma discussão plausível. Isso nos leva à pergunta central: caso o Brasil entre em guerra, quem será convocado? Como é de conhecimento, principalmente para os rapazes, o alistamento militar é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros do sexo masculino a partir de 18 anos. No entanto, muitos jovens que se alistam acabam não prestando serviço militar, que geralmente dura aí uns 12 meses. Aqueles que não são escolhidos pelo exército vão para a reserva, ou seja, cadastro de homens que poderão ser convocados caso haja necessidade. Em resumo, se você for homem com mais de 18 anos, existe a possibilidade de ser convocado em caso de guerra. Atualmente, o exército brasileiro é composto por mais de 300 mil homens na ativa, que é importante, já que a possibilidade de ser convocado está diretamente ligada à necessidade de soldados, que por sua vez depende do tamanho do conflito em que o Brasil estiver envolvido. Por exemplo, em uma hipótese contra um Equador da vida, que é um país menor, de uma força bélica menor e de um contingente de homens menor, é uma força militar considerada mais fraca que o Brasil. Isso não exigiria tanto do Brasil e com certeza você não seria convocado caso você não esteja servindo o exército brasileiro. Vamos elevar consideravelmente a nossa hipótese. Imagine o cenário de uma terceira guerra mundial, que inclusive está todo mundo falando que está próximo para acontecer, inspirado pelo conflito na Ucrânia, que começou há pouco mais de um ano e pode escalar de uma forma considerável e rapidamente. Nesse contexto, é altamente provável que o brasileiro se alie com um dos lados do conflito, o que significaria que muitos de nós poderíamos ser convocados para lutar nessa guerra. É importante notar que essa convocação não se limitaria só aos homens. Nossa Constituição prevê que, em caso de necessidade, as mulheres também podem ser convocadas para o combate. Em outras palavras, um grande conflito, qualquer cidadão pode ser convocado a se juntar às forças armadas na guerra. Essa expectativa é assustadora, não é? Pois implica que todos nós poderíamos ser afetados por um conflito dessa magnitude. No entanto, existem exceções conhecidas. Por exemplo, caso do filho único. Não é simplesmente não ter irmão, não é simplesmente ser filho único, mas também requer que o filho único tenha um pai ou uma mãe que esteja incapaz
de cuidar dele mesmo, devido à doença, idade. Dessa forma, ele seria dispensado do serviço militar. Além disso, condenados e criminosos, aqueles que foram condenados por crime grave, também automaticamente são impedidos de se alistar, já que é inapropriado que criminosos tenham treinamentos militares. Outro grupo que está isento de servir imediatamente na guerra, mas ainda pode ser chamado em caso de necessidade, são os eclesiásticos, como padre, pastores, aquelas pessoas que lideram igrejas. No entanto, é importante que, apesar da sua crença na paz, a legislação não os isenta completamente do serviço militar. Em tempos de guerra, embora não estejam na linha de frente, eles poderiam ser direcionados a outras funções, como atuar na enfermaria ou trabalhar na produção de materiais relacionados à guerra. Então, ninguém está livre de ser convocado para a guerra. Bem, dentro deste assunto, eu não vou nem mencionar os deficientes físicos, que é claro, deficiente de doença grave não tem como ir para a guerra. Automaticamente seria totalmente desumano enviá-los para lá. Após discutirmos todas essas exceções, você já está ciente das condições que liberam alguém do serviço militar. Essa é uma questão muito rigorosa, como já percebeu. Dentro desse sistema estão os casos que a pena de morte é permitida no Brasil e está restrito unicamente ao período de guerra. Os crimes que podem levar a essa punição estão relacionados às atividades de combate. A lista de ações que podem resultar em uma pena de morte é extensa e inclui os atos de traição durante o conflito que prejudiquem nossos soldados, levando à condenação capital. Outros exemplos são abandono e fuga internacional e até mesmo rebelião contra a hierarquia militar passível de execução. São essas atitudes. No caso de o Brasil invadir outro país e os nossos soldados cometerem genocídio ou crimes desnecessários contra a população e os soldados dessa nação, eles também podem ser condenados à pena capital, conhecido como crime de guerra. Por fim, uma curiosidade. Lembra dos soldados kamikazes, pilotos japoneses, que se suicidavam lançando seus aviões contra as embarcações americanas? Eles não eram obrigados a realizar tal missão, sabia disso? Embora houvesse um recrutamento oficial para essa missão de única ida e formulários oficiais para confirmar o consentimento do soldado, havia ainda pressões do quartel da cultura japonesa para glorificar a morte dessas pessoas. Por isso, era realizada tal ação, mas eles não eram obrigados. Quanto à sua pergunta sobre convocar pessoas para a guerra, essa é uma questão complexa demais. Muitas vezes as pessoas vão discordar ou vão concordar por motivos diferentes que só elas têm. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixa a sua opinião aí. Você concorda ou você discorda com a nossa legislação, com a convocação para a guerra? E outra, você iria ou você desobedeceria? Lembra que eu falei no vídeo sobre as implicações que uma pessoa sofre ao não atender o chamado militar. E é isso, fica com Deus, não esquece de se inscrever no canal, tamo junto, até a próxima.